Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que hora? Eu sou casa de Deus. Graça e paz, igreja. Graças a Deus pela oportunidade. Olhando esse mundo ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada nas mãos. Sua vida foi rosa, bebê, gravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, se esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Não, mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, sentiu solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marca de amor. Oh. E hoje ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Graças a Deus. Paz, queridos e amados, estamos aqui novamente para falar da Palavra de Deus, através desse canal que Deus tem nos concedido. Que possamos estar aproveitando esse tempo que temos para buscar a presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de estar conversando com os irmãos em 3 episódios, 3 mensagens a respeito do tema Deus, o único sentido da vida. Sem Ele, nada tem sentido. Esse é o tema. Então vamos ao primeiro episódio. Também gostaria de falar aos irmãos que nas minhas pesquisas eu usei muito um estudo expositivo de Eclesiastes de Philip Graham Hyken, da editora Cultura Cristã. Para a honra e glória do Senhor, eu cito esse servo de Deus que muito me ajudou a entender. Salomão é o autor do livro de Eclesiastes, o qual nós vamos nos basear nesta mensagem, em Eclesiastes. Salomão foi o mais famoso, poderoso rei da sua época. Foi notável por sua sabedoria, riqueza, conhecimento. O título do livro Eclesiastes, o qual nós vamos estudar, é conhecido como aquele que convoca uma assembleia. É conhecido como o livro do pregador. Embora não especificamente citando o autor como Salomão,
mas o livro identifica como filho de Davi, rei de Jerusalém. Eclesiastes 1, versículo 1. As referências do livro à sabedoria também identifica o autor como Salomão. A sua riqueza inigualável também identifica. E também os vastos empreendimentos de construção apontam para Salomão, já que nenhum outro descendente de Davi fez tais coisas. De forma que nós temos no livro de Eclesiastes o Deus único, que é o sentido da vida. E sem ele nada tem sentido. E quando eu dei esse título a este sermão, que vou estar explanando em 3 oportunidades, foi porque na minha busca pela verdade, eu encontrei na Bíblia a palavra de Deus aos corações, os mais aflitos. Eu encontrei no livro de Deus respostas para as perguntas mais existenciais que o ser humano faz. Qual o sentido da vida? Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? O que devo fazer? Para onde vou? Perguntas como essa, encontramos resposta diretamente na Bíblia. Por quê? Porque Deus é o sentido da vida e sem Ele nada tem sentido. Um sociólogo conheceu uma senhora que vivia com seu filho em local para desabrigados, em um quarto, e com 3 cadeados de aço na porta. A senhora estava morrendo e a cada vez que o sociólogo vinha visitá-la, ela estava visivelmente mais fraca. Ela contava histórias do mundo suburbano, sobre a pobreza, sobre as injustiças, sobre as drogas, violência. A senhora contou história de crianças vizinhas que nasceram com AIDS, sobre garotos na tenra idade que estavam no ponto de ônibus e foram vítimas de bala perdida. Ela lhe contou sobre o abuso físico que havia sofrido e sobre todas as dificuldades que pessoas pobres enfrentam para conseguir assistência médica. A mulher e o seu filho haviam conversado sobre questões espirituais. E então ela perguntou se Deus é tão poderoso e sábio para criar todas as coisas, como animais, árvores, o homem, dá um cérebro capaz de construir máquinas complexas, mas ele não é poderoso para banir o mal da terra e transformar os corações das pessoas? Essa foi a sua pergunta. Então o sociólogo, conversando com essa senhora, viu que tinha do seu lado uma Bíblia. E ele perguntou: que parte da Bíblia a senhora gosta de ler? Eclesiastes, respondeu ela. Então, senhora, se você realmente quer saber as respostas do que está acontecendo nesses dias, está tudo nesse livro. Para muitos leitores, estudiosos, sábios, o livro de Eclesiastes nos dá a mensagem sombria, uma mensagem que não leva a lugar nenhum. Quando um dos rabinos antigos leu Eclesiastes, diz que ele chegou e falou: ah, Salomão, onde está a sua sabedoria? Suas palavras contradizem não só as palavras do seu pai Davi, elas contradizem até a si mesmo. Em tempos mais recentes, estudiosos têm descrito o livro de Eclesiastes como o ponto fraco dos judeus tementes a Deus em tempos pré-cristãos. Alguns chegam até a duvidar se o autor tinha realmente um relacionamento pessoal com Deus, já que a sua postura sombria parece distante da piedade. Será que devemos nós também engrossar a fila desses céticos descrentes na mensagem da Bíblia?
e não darmos valor ao livro de Eclesiastes? Amados, creio que precisamos urgentemente dar crédito à mensagem da Bíblia. E ao ler o livro de Eclesiastes, nós vamos poder vislumbrar respostas de Deus para este momento conturbado pelo qual nós estamos passando. Vamos ouvir Deus, vamos examinar as Escrituras, porque Deus não é aquele que tem prazer na morte, no sofrimento das pessoas, mas Ele o permite e por razões exclusivas e razões dele próprio. Melhor do que outra parte da Bíblia, Eclesiastes representa a frustração de um mundo sem Deus. O que é um mundo sem Deus? Leia Eclesiastes e aí você vai encontrar que Deus é o único sentido da vida. Sem Ele, nada tem sentido. O livro tem uma mensagem direta, honesta, da dureza do trabalho, das injustiças, da insatisfação, do prazer do tolo, do entorpecente da vida cotidiana, como se a vida fosse uma droga. Salomão, o autor desse livro, tinha muito dinheiro, gostava de prazeres, possuía sabedoria humana do que qualquer outra pessoa no mundo. Mesmo assim, ele vai terminar o livro com uma frustração. O mesmo acontece conosco se nós não atentarmos para Deus. Eclesiastes fala de um mundo existencialista que pensa no hoje, no agora e faz algumas perguntas maiores que as próprias pessoas. Digno do sentido de querer entender a si próprio e querer entender algo muito mais avançado do que as próprias pessoas, coisa que não é possível. Qual o sentido da vida? Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? O que devo fazer? Para onde eu vou? Por que eu estou feliz? Por que eu estou triste? Deus realmente se importa com o que está acontecendo nesse mundo? Vale a pena viver essa vida? Essas são perguntas existencialistas. São perguntas que exprimem um conflito que a pessoa está vivendo, não só existencialista, mas emocional, psicológico, espiritual, até contra as próprias respostas que ela vai encontrar. Porque uma pessoa insatisfeita com as respostas encontradas, na verdade ela tem um vazio enorme. Nenhuma resposta vai conseguir preencher, porque ela está vazia. E é aí que eu vejo o grande perigo de perguntas que têm respostas que não atendem a necessidade da pessoa. Porque quando uma pessoa não crê, não confia, não aceita Deus como o único ser em sua vida, nenhuma resposta dada por Deus irá saciá-la. Essa é a verdade. Mas como disse um aluno certa vez, é preciso questionar. Sim, buscar o saber, querer entender. Nós precisamos questionar a nossa razão, a nossa mente, quer saber. Então vamos entender o que Deus tem para cada um de nós. Amados, Deus tem um propósito de nos ajudar a viver de um modo primeiro que lhe agrade como único Deus. Ele é o sustentador da vida. Somente Ele é o ponto de partida de todo o início, de todo o meio, de todo o fim. Com certeza Ele quer nos ajudar a compreender as coisas que diz respeito à vida, tudo que ela representa, mas que esse tudo nos encaminhe para Ele, para adorá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo. Antes de aprender algo sobre a vida, o livro de Eclesiastes quer nos ensinar algo sobre Deus. Não algo, mas um tudo. Eclesiastes apresenta Deus como Criador, poderoso, Senhor soberano, Rei transcendente do universo.
Eclesiastes nos ajuda a crescer no conhecimento de Deus. Ao mesmo tempo, esse livro nos ensina como viver para Deus e não apenas para nós mesmos. Ele nos oferece alguns dos princípios básicos que necessitamos para construir uma visão do mundo centrada em Deus, como a bondade da criação e a nossa dependência absoluta do Criador. Então, na base desses princípios, Eclesiastes dá muitas instruções específicas sobre questões do dia a dia, como dinheiro, como sexo, como poder, como política. Também tem muito a dizer sobre a morte, que pode ser a questão mais prática dos dias de hoje. Eclesiastes, amado, é a porta de entrada para aqueles que são céticos, descrentes, rebeldes com Deus, revoltados da vida, que realmente querem ter um relacionamento pessoal com o Senhor, com o seu Salvador. É o livro da fé para todos aqueles que ainda estejam tentando decidir em que acreditar e no que não acreditar também. Para pessoas em busca do sentido da vida, para pessoas que estão abertas para Deus, mas não sabem que podem confiar na Bíblia. Há no livro de Eclesiastes uma mistura de experiência do seu próprio autor com o que Deus quer e deseja tanto para ele como para nós. O autor faz críticas aos reis que oprimem os pobres, como ele fez quando se desviou. O livro é escrito na primeira pessoa. Foi isto que eu vi, diz o pregador. Foi isso que eu disse ao meu coração. No entanto, no fim do livro, ele é mencionado na terceira pessoa. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Por isso, muitos estudiosos concluem que em algum momento Eclesiastes teve um redator, e alguns acreditam que o livro foi escrito após os dias de Salomão, possivelmente durante o exílio de Israel na Babilônia ou mais tarde. Na antiguidade era comum as pessoas escreverem uma autobiografia que se baseava em alguma figura histórica. Mesmo se isso fosse considerado, não podemos negar que todos nós vestimos o manto de um Salomão. Todos nós, pois não existe uma figura melhor do que o rei Salomão para ilustrar a futilidade de uma vida sem Deus. O homem possuía tudo que uma pessoa pudesse desejar, mas o mundo não basta. Tudo que tem não basta. Se ele não pode satisfazer o rei mais rico e mais sábio do mundo, o mundo jamais satisfará qualquer outra pessoa. E assim somos nós às vezes. Não nos satisfazemos com nada. Mas a julgar pelo testemunho do texto, Eclesiastes foi escrito pelo próprio Salomão. E essa é a maneira mais natural de ler esse texto bíblico. Não podemos perder de foco a autoria de que Deus inspirou as palavras deste livro. O final do livro nos diz que qualquer que seja a sabedoria que encontramos nesse livro, essa foi dada pelo único pastor. Eclesiastes 12, versículo 11, ou seja, pelo próprio Deus. Além do mais, a vida de Salomão é claramente apresentada como um contexto bíblico daquilo que lemos durante todo o livro de Eclesiastes. O pano de fundo é que precisamos ver do ponto de vista da história, do que aconteceu com Salomão, em 1 Reis e outros textos. Quando lemos a história com cuidado, nós vamos descobrir com certa surpresa que pregador é um título muito apropriado para Salomão. Ele era o rei, é claro, e por isso nós não costumamos imaginá-lo como um pregador. No entanto, quando Salomão consagrou o templo, em 1 Reis capítulo 8, a Bíblia diz que ele congregou Israel. Versículo 1, e então repete várias vezes que os israelitas formaram uma assembleia. Versículo 14, assim 1 Reis 8 é nitidamente relacionado com o pregador. Eclesiastes é um sermão de Salomão, a qual ele dirigia o povo que se reunia para adoração a Deus. A mensagem do pregador é aquela: suas palavras, vaidade de vaidades, diz o pregador,
tudo é vaidade. Eclesiastes 1, versículo 2. O pregador resume toda a soma da existência humana e declara que tudo é vaidade, tudo é sem sentido. Então ele usa os próximos 12 capítulos para provar essa declaração de maneira detalhada. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 12, versículo 8. A vida é assim, ela é elusiva, efêmera, passageira, às vezes uma bolha de sabão. A vida possui tão pouca substância que quando tentamos agarrá-la, ela se escapa entre os dedos. A vida também é transitória, ela desaparece tão repentinamente. Agora você a vê, no momento seguinte já não mais vê. Estamos aqui hoje, amanhã desaparecemos. Por isso a Bíblia compara muitas vezes a nossa existência mortal a um vapor. Como o salmista no Salmo 39, versículo 5, somos como um sopro. O apóstolo Tiago diz algo semelhante quando ele escreveu que a vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago 4, versículo 4. Essa é a transitoriedade da vida. No entanto, quando analisamos como a palavra é usada no livro, nós vamos ver que o pregador chama a vida de uma grande inutilidade. Ele diz que a vida é sem sentido, totalmente sem sentido, nada faz sentido. Por isso ele fala que tudo é vaidade de vaidades. Ele fala da futilidade. Por quê? Porque ele não está conseguindo enxergar algo bom na vida. Observe só no versículo 2 do capítulo 1. Tudo é vaidade. Ele chegou numa conclusão que não existe um único aspecto da vida que não seja futilidade. Tudo é vazio, tudo é vaidade. O pregador era rico o bastante para realizar um experimento minucioso em todas as esferas da vida. Tudo era vaidade e correr atrás do vento, nenhum proveito há debaixo do sol. Ele diz, capítulo 2, versículo 11. Ele mergulhou tanto no trabalho, tentando fazer algo significativo para a sua vida, construir uma reputação para si mesmo, mas isso também acabou aborrecendo ele. Ele nada tinha para apresentar como fruto do seu trabalho pesado. Mais cedo ou mais tarde, todos nós fazemos a mesma experiência. Tentamos encontrar o sentido da vida em coisas em que não há sentido. Nós nos entregamos a determinados prazeres apenas para ficar ainda mais insatisfeitos, irmãos. Ou nos sentimos infelizes porque acreditamos que jamais conseguiremos fazer algo importante ou ser igual especial. Então, a maior vaidade de todas é as mãos vazias. E aí chega a morte, a sua terrível finalidade. A morte é a vaidade de todas as vaidades. O que agrada as coisas ainda mais para o pregador é que de alguma forma Deus está por detrás de tudo isso. Salomão, como um pregador, ele não é descrente, ele não é cético, ele jamais abre mão da sua fé, ele jamais abre mão da sua crença na soberania de Deus. Na verdade, ele perdeu muito tempo com muitas coisas e que agora ele vê o quão errado ele estava. Essa sim é a suma do que Salomão entende da vida. Em vista de tudo que Eclesiastes diz sobre a vaidade da vida, poderíamos ver que o livro em algum momento ele é deprimente. Algumas pessoas diriam que o pregador é pessimista, mas o pessimismo dele, na verdade, é realista. Por quê? Porque sem dúvida as experiências da vida lhe ensinaram a adotar uma visão sombria das coisas. Ele ainda crê em Deus, portanto, não é um ateu. Mas há momentos em que ele parece assumir uma postura cínica e até fatalista. Salomão levanta questões das quais não tem resposta que o preenche. Ele parece desorganizado. Ele diz uma coisa e depois ele contradiz. É uma pessoa que escreve e parece que outra terminou. Pois somente nos últimos 6 versículos da Bíblia de Eclesiastes é que ele vai falar realmente o que vale a pena. Ele demonstra uma única esperança sólida na bondade de Deus.
uma alegria duradoura diante da beleza de suas muitas dádivas. É exatamente por isso que ele nos apresentou a futilidade de todas as coisas terrenas, para que depositarmos a nossa esperança no Deus eterno. É esse o final do seu livro. De tudo que tem a dizer, o final é: teme a Deus. É o que ele diz em Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que tem ouvido, ou seja, de tudo que ele acabou de falar, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Semelhantemente, no livro de Provérbios, ele também vai dizer isso. Ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É Provérbios 1, versículo 7. Então veja só, ele diz: o temor do Senhor não só é o início, mas também é o fim. Com isso em mente, irmãos, Eclesiastes nos apresenta uma avaliação verdadeira de como é a vida longe da graça de Deus. É isso que nós vamos aprender nessas 3 mensagens. Como que a vida não tem sentido se você tirar Deus. Jamais encontraremos qualquer sentido verdadeiro ou qualquer felicidade duradoura, a não ser que a encontremos primeiramente em Deus. Conservemos em mente que Deus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, e tudo mais é que se explica da parte da criação do próprio Deus. Se aprendermos bem essa lição, ela vai nos aproximar de Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que por causa do nosso pecado, a criação está sujeita à vaidade. Romanos 8:20. Quando a Bíblia diz vaidade, ela usa a tradução padrão para a palavra que encontramos lá em Eclesiastes. O termo é vapor, vaidade, sem sentido. É por isso que a vida sempre é tão frustrante, às vezes parece ser tão sem sentido, e tudo por causa do pecado. Mas Jesus sofreu a maldição do pecado em toda a sua futilidade quando ele morreu na cruz. Gálatas 3, versículo 13. Agora, com a verdade da ressurreição de Jesus, o vazio da vida debaixo do sol será revertido. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:21. Assim, amados, nessa primeira mensagem, Eclesiastes nos ajuda a reconhecer o quanto precisamos olhar mais à frente, olhar mais para Jesus, olhar mais para a nossa razão de viver, que é o Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Deus te abençoe em poder estar conosco nessa primeira mensagem sobre o tema Deus, o único sentido da vida. Sem Ele, nada tem sentido. Um forte abraço, até a próxima.